pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Agora a nossa audiência foi 2 horas de embate aqui dentro. Vieram republicanos, né, deputados do lado da direita, e vieram alguns democratas da esquerda, comunista, socialista de merda. Foi maravilhoso. Eu acho que hoje foi um passo fundamental para reverter a nossa democracia, o nosso país, tá? Está impossível de esconder o que está acontecendo no Brasil, está impossível de esconder, o mundo já sabe que o Brasil já não é mais uma democracia. As evidências comprovadas, mostradas, apresentadas hoje pelas 3 testemunhas que vieram falar, que é o dono do Rumble, o Michael Shellenberger e o Paulo Figueiredo, chocaram as pessoas aqui nessa audiência no Congresso americano. Olha, a imprensa americana, a brasileira, eu tenho certeza que está se contorcendo agora, mas o rei está nu e o império também está nu. Todos agora sabem o que o Alexandre de Moraes tem feito. A deputada Salazar chegou a falar que o Brasil é liderado por um criminoso e na justiça, no STF, tem um corrupto. Então, ou seja, já não dá mais para esconder, o mundo já sabe da verdade. Daqui nós vamos almoçar e logo depois nós vamos fazer uma coletiva de imprensa, mais uma vez reforçando o que foi dito aqui hoje, para a gente poder resgatar o nosso país. Olha, estamos conseguindo. Algo que nós começamos há 5 meses com essas visitas aqui fora, conversando com parlamentares, conversando com senadores americanos, conversando com a imprensa e com as think tanks, está trazendo os frutos que a gente tanto esperava. Vai haver uma outra audiência do Brasil com a democracia plena e a liberdade de expressão sendo restituída. Então nós tivemos aqui vários parlamentares nessa área, ali ficou só brasileiros que vieram para cá e a gente celebrou todas as vezes que a verdade foi dita, nós batemos palmas todas as vezes que a verdade foi restaurada. E esse é o tipo de ação que a gente tem que continuar fazendo. Não tem sido fácil fazer isso, vocês sabem, vocês acompanham, mas hoje foi um fator, uma virada de ponto, uma virada de chave. O Congresso americano, a imprensa americana agora já sabe o que está acontecendo, não importa o que a imprensa brasileira vai estar se remoendo hoje, mas com certeza a gente está resgatando um pouco da verdade. A gente está trazendo à luz novamente a verdade, o esquema de desinformação está mais enfraquecido. O lado de lá tentou falar algumas merdas, falou algumas besteiras aqui, mas foi rapidamente refutado pelas nossas testemunhas, que foram o Michael Shellenberger, o dono do Rumble e o Paulo Figueiredo. A gente está fazendo o nosso trabalho. Não é fácil, garanto para vocês, o alvo está cada vez maior nas nossas costas, mas nós não vamos desistir. Está todo mundo feliz pelo que aconteceu. A gente está lutando, pessoal. A gente está tentando. Quando o mundo entender que o Brasil é uma ditadura, quem sabe assim a gente vai poder realmente resgatar a nossa democracia. O que acontece é que existe no Brasil uma transdemocracia. É uma ditadura que se identifica como uma democracia. Vamos acabar com essa história de pessoas sendo perseguidas por suas palavras, de pessoas sendo presas por defenderem o que eles acreditam, de uma imprensa que é completamente comprada e aparelhada e do judiciário que se transformou num instrumento de uma ditadura. Isso vai acabar. Estamos começando a ver uma luz no fim do túnel, graças às ações dos meus colegas parlamentares que estão aqui agora, que trabalharam arduamente para conseguir que essa audiência acontecesse. Vocês não fazem ideia do quão difícil foi fazer com que essa audiência acontecesse aqui hoje. Nós agora teremos uma outra, maior ainda, com Elon Musk. E ainda conseguimos que o Elon Musk participe de uma audiência no Brasil, na Comissão de Segurança Pública. Então nós estamos avançando. Nós vamos resgatar esse país. Orem por nós bastante, porque isso não é política mais. É o mal contra o bem e o bem vai vencer. Mas antes, eu acredito que nós vamos sofrer um pouquinho. Mas a glória nunca vem fácil, beleza? Nada que é bom acontece de forma fácil. Um beijo no coração de todos vocês. Daqui vai ter uma coletiva de imprensa. Depois nós teremos mais algumas entrevistas. Vamos falar com mais alguns parlamentares. Vamos continuar lutando pela nossa democracia. Os direitos humanos não estão sendo respeitados no Brasil. O Brasil não é mais uma democracia, mas voltará a ser. Conta com a gente. Um abraço. Contasse para a nossa audiência o que você achou do depoimento, o que você achou de tudo que foi falado hoje. É claro, traga as novidades quentinhas para todos nós, meu amigo. Um abraço. O que eu achei da audiência? Foi, em parte, esperado, né, o que foi dito ali, mas teve momentos quentes, eu diria. Especialmente, eu destaco aqui o bate-boca, foi um bate-volta, talvez, da deputada Wild, uma democrata, ali com um cargo importante na comissão, né, de Relações Exteriores, contra o Paulo Figueiredo, né? Então ela fez... E aí, ao fim desse embate, esse interrogatório que ela fez,
o próprio presidente da sessão disse, isso aqui não é uma inquisição, né? E o próprio Paulo Figueiredo precisou dizer, não estou aqui para defender o Bolsonaro. Então ela ficava trazendo coisas como declarações antigas do Bolsonaro sobre LGBT, né, declarações polêmicas, e o Paulo Figueiredo dizia, não concordo, mas não estou aqui para defender Bolsonaro, estou aqui para defender a liberdade de expressão. E o próprio presidente da sessão, o Chris Smith, ele disse que havia ali uma tentativa dos democratas presentes de distração. Ele usou essa palavra. As perguntas, por exemplo, perguntar para o Paulo Figueiredo o que ele achava do avô dele, se o regime, se o golpe de militares de 1964 foi uma ruptura antidemocrática. Ele disse, depende do ponto de vista do Figueiredo, foi um contragolpe contra um suposto golpe comunista. Aí, tudo isso, eu até concordo com o presidente da sessão, foi uma distração. O assunto ali era se é verdade ou não é verdade que o governo brasileiro, especialmente o judiciário, aí a figura central sendo Alexandre de Moraes, está infringindo, está violando os nossos direitos como cidadãos de liberdade de expressão. Não de todos nós, mas, como a gente mostrou no Twitter Files Brasil, houve uma coleta em massa de dados privados, ou pelo menos um pedido da PF, a mando do TSE, de coleta em massa de dados privados de usuários que postavam hashtags, né? O Schellenberger, meu colega, estava lá e mencionou as hashtags. Então, o assunto era esse da sessão. Então, parecia ali haver uma tentativa de mudança de assunto, realmente, por parte dos democratas. Aí teve uma parlamentar democrata que ficou ali num bate-bola com quem eu vi ali como era o representante da esquerda brasileira, que era o Fábio de Sá e Silva. Estava ali para fazer esse papel, basicamente, né? Cercado ali pelo Figueiredo. Presentes também estavam lá, parece que Dallagnol estava lá, outros brasileiros censurados estavam na plateia também. Eu vi ali no fundo a Bia Kicis, né, a nossa deputada. Então, foi quente algumas partes da sessão, que foi de 2 horas, acompanhei na íntegra. E, ao mesmo tempo, minutos antes, já demos ali na nossa editoria Mundo, a minha colega Isabela de Paula já deu, soltaram a segunda parte dos documentos das ordens do Alexandre de Moraes, que seriam abusivas, seriam censura, né? Desse mesmo, o subcomitê, essa sessão não era desse subcomitê, mas o subcomitê que faz a instrumentalização do governo federal, né? A acusação principal ali é que o governo Biden tem atuado a favor da censura, especialmente no passado recente, 2021. Por quê? As motivações principais eram um controle na época das eleições de 2020, ainda não era o governo Biden, obviamente, e depois, em 2021, a principal motivação da censura era a pandemia, né? Para tirar do ar aquelas opiniões que estariam, na visão deles, fora dos limites. Então, eu acho o mais quente do dia esses documentos novos. Então, parece que o alvo principal desses documentos, segundo a minha colega Isabela de Paula, foi o Monark. Então, agora sabemos mais detalhes dessa perseguição, né, que o podcaster Monark vem sofrido. Teve uma decisão poucos dias atrás, né, Monark até comentou nas redes sociais, e continua comentando, apesar das derrubadas de vários perfis, né. Então, achei o mais quente, jornalisticamente falando, são os documentos. Mas a sessão trouxe coisa nova também, e foi interessante ver esse debate lá dentro do Congresso americano. Então, como disse o próprio Paulo Figueiredo, quando uma deputada bem interessante, chamada Salazar, quando ela pediu sugestões do que eles podem fazer, que ela falou assim, o brasileiro médio não tem muito recurso para fazer uma resistência a esses abusos. Então, o que nós aqui, parlamentares, podemos fazer? O Figueiredo reiterou algumas sugestões que ele tinha dado anteriormente, que são principalmente assim, de usar a plataforma deles para lançar luz à questão, para que o mundo saiba o que está acontecendo, os inquéritos que não terminam nunca, né? À margem da lei. O Sá e Silva, que estava ali, chegou a defender o inquérito das fake news, mencionou de passagem, aparentemente com endosso, o uso do artigo 43 do regimento interno do STF, que foi usado para abrir esses inquéritos sigilosos de ofício, né, sem serem provocados pelo Ministério Público. Então, bem, teve tudo isso, né? Então, como introdução, eu achei que o dia foi muito, muito importante para os brasileiros que acompanham
essa questão de liberdade de expressão e dos limites do poder estatal, especialmente na questão aí do judiciário dentro do contexto eleitoral.